Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leandro Chaves e está começando agora o Estrategicamente, o nosso encontro quinzenal aqui no Terra que vai ajudar você a crescer não só de maneira individual, como profissional. Por aqui, a gente te ajuda a entender como funcionam as dinâmicas de negócios, os comportamentos dos consumidores, ao lado das mentes mais estratégicas e criativas do mercado, sempre com convidados que possuem histórias inspiradoras. Bom, quem divide essa empreitada comigo, quase como minha sócia aqui na linguagem mais empresarial, né? É a nossa Perla Amabile, neuroestrategista de marcas e negócios e pesquisadora de neurociência, consumo e tomada de decisões. Mais uma vez, muito bem-vinda, Perla. Eu que agradeço e esse programa fazemos com muito carinho para realmente abrir a mente das pessoas. Hoje, inclusive, temos uma convidada mais do que especial, não é mesmo? É isso, Perla. A nossa convidada de hoje é a Rachel Maia, fundadora e CEO da RM Consulting. Ela que é conhecida por ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de CEO em uma grande empresa no Brasil. A Rachel, ela já comandou a Tiffany, Pandora e Lacoste Brasil, entre outras empresas. E agora, nesse novo momento, a Rachel ela presta consultorias em diversidade e inclusão, varejo e liderança por meio da RM Consulting. Rachel, muito bem-vinda, é um prazer a gente receber você aqui no Estrategicamente. Prazer é todo meu, é uma satisfação poder compartilhar conhecimento. Eu acho que dessa forma nós proporcionamos a transformação social que nós tanto almejamos. Bacana, bem-vinda. Com certeza, inclusive você não foi convidada por acaso, né, Rachel? Que coisa boa. Você é uma mente que a gente com certeza acredita que vai inspirar muita gente, não só pela tua história, mas por toda a visão que você tem de negócio, de sociedade e essa conexão, inclusive, entre fatores como ESG, diversidade, equidade e inclusão, que são conceitos que ainda são muito recentes e que grande parte dos empreendedores, empresários, principalmente os menores, ainda estão um pouco distantes. Certo. E gostaríamos de começar fazendo uma pergunta principal, que é como tudo começou e como você chegou à cadeira número 1. Conta um pouquinho da sua história de carreira mesmo. Perfeito. Eu acho que minha cadeira número 1 é totalmente diferente da tua, do Leandro. Cada um define a tua cadeira número 1. Mas lá em casa, a dona Pretinha e o seu Antônio, eles nos ensinaram que todo mundo deveria ser o melhor naquilo que você definiu para a tua vida. Sorte era estar preparado quando a oportunidade chegasse. Então, essa era a minha cadeira número 1. Quando a oportunidade chegasse, eu deveria estar bem preparada. Então, quando eu estudei na escola pública, meus pais, meu pai do seu Antônio, Ave Maria, ele era babado e confusão. Ele não queria que nós tirássemos notas abaixo de 7. Isso para mim era confuso, porque eu sempre fui uma aluna mediana. Não pensem em vocês, Leandro, como você acabou de me apresentar como presidente de empresas globais e também como conselheira, que eu sou hoje de empresas globais, que eu sempre fui uma aluna nota 10. Não é verdade. Eu sempre fui uma aluna mediana. Minha nota foi aquela do corte do meu pai para que eu não apanhasse. Mais ou menos por aí. Isso já fica o recado para a turma do fundão aí, ó. É isso! Não é porque você é do fundão aí que não vai vencer na vida. Eu né? também era do fundão, eu confesso. Eu tenho 1,83 m, gente. Então, só fazendo uma apresentação inclusiva também, eu tenho 1,83 m, eu tenho minha pele retinta de um Pantone bem retinto. Eu uso brincos agora, nesse momento, prata. Eu estou usando um arquinho também prata. Meu cabelo até o ombro é escuro, preto. Eu estou com um colar de pedras Swarovski e com um conjunto todo preto. E o meu fundo ele é de um azul bem bebê. E sendo uma mulher de 1,83 m, automaticamente, Leandro, eu fazia parte do fundão, sim.
Mas sendo do fundão, do meio ou da frente, isso para o meu pai, para minha mãe, tanto faz, tanto fez, tá? Era nota média, tinha que alcançar e pronto, acabou. Mas eu tinha meus objetivos muito bem traçados, né? Naquela época, lá no meu primário, na primeira infância, eu queria ser professora. Depois, quando eu concluí o colegial, eu queria ser comissária. E aí eu fiz o curso, eu tirei a minha licença de voo. E aí meu pai me pegou na curva e ele falou, então, mocinha, ele me chamava de caboclinha. Primeiro você faz a faculdade, depois você faz o que você bem entende. Foi bem isso, sabe? Foi uma coisa meio que dura. E aí, num primeiro momento, eu não entendi muito bem, não. Aí minha mãe falou assim, ó, primeiro tem que ter um diploma, depois você faz o que você bem entender, dentro daquele conhecimento que era dos meus pais. Minha mãe foi a minha maior mentora e ela tinha até o terceiro ano do primário. Naquela época não tinha esse negócio de coach, mentora, nada disso. Então sempre que eu tinha qualquer dificuldade na minha carreira ou nos meus estudos, na minha vida acadêmica, minha mãe era a pessoa que me guiava, que me mentorava, que me fazia ter mais lucidez do processo. Então, essa foi a minha vida. Eu tive muitas dificuldades, a minha balança sempre foram de mais erros do que acertos, mas eu tinha porto seguro. Foi mais ou menos por aí. E aí eu assumi a 7-Eleven na parte de contabilidade quando eu tinha aproximadamente uns 25, 26 anos, fazia todos os relatórios, mas como era uma empresa americana, meu nome é Rachel, né, com CH, por isso que as pessoas me chamam de Rachel, e eu não podia apresentar os relatórios. Quem apresentava era uma outra pessoa, porque eu não tinha o inglês. E aquilo me causou uma frustração tremenda. O meu inglês era o to be, o the books on the table. Era esse o meu inglês máximo, porque era do ensino, né, do básico, né, aquele da escola pública. E aí eu falei, quer saber? Para com tudo isso aqui. Peguei o meu dinheiro de rescisão, apliquei em mim mesma. Fui embora para o Canadá. Meu pai ficou puto da vida comigo, não porque eu fui para o Canadá estudar, mas porque pela distância, pela filha mais nova dele tá indo embora, ficou um tempão. Saudades, né? Ele ficou preocupado comigo. E aí, mas eu fui assim mesmo. Eu sempre fui, né, meio folgadinha, meio rebelde, essas coisas todas. Fiquei lá por 1 ano e meio, já voltei também focada, querendo continuar trabalhando em empresas globais. Entrei na Novartis, porque voltei dura, não tinha um puto furado no bolso. Entrei na Novartis, fiquei lá aproximadamente uns 5 anos, era controller, falava com Suíça, né, falava com Basel diretamente. Tinha a questão de exercitar o meu inglês, isso é uma dica que eu deixo aqui para todo mundo. Não basta aprender, tem que exercitar, porque senão você esquece. Leandro, é uma coisa, é algo, amiga, se você colocar dentro do bolsinho e achar que é garantia para a vida e só tirar do bolso daqui a 1, 2 anos, acabou. A mente descarta tudo que ela não usa, né? Então, acabou. Exatamente. Ela simplesmente, você enferruja. Então, era a minha garantia de estar dentro do mercado. Então, eu praticava aquilo. E aí eu fui embora, voltei, pedi a conta também, chegou um dado momento que eu queria, né, dar uma desopilada, voltar a estudar fora. Eu fiz na Novartis um MBA de Finance Executive, mas já estava também para mim, eu queria novos horizontes. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiz Harvard Business School, aperfeiçoamento. E aí a grana acabou também, eu estava com um namorado lá também, terminei o namorado, aí tipo assim, eu sou namoradeira mesmo, nunca casei, sou mãe solo, tive Sara Maria e Pedro Antônio, mas voltei para casa, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na Tiffany. E na Tiffany eu fiquei por 7 anos e meio aproximadamente, eu sempre tive ciclos longos. Nas casamentos, empresas. Né? Casamentos com empresas. Foi a minha vida corporativa. Eu tinha uma vida pessoal muito dinâmica também. Sabe, a minha vida pessoal, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus primos, meus filhos, eles sempre foram, sabe, preencheram um lugar muito importante na minha vida. Você acabou de falar algo para mim, Perla, que é muito importante, eu vou falar aqui para todas as mulheres e para todos os gêneros. O meu casamento
com os meus filhos. A minha família é aquele estilo, sabe? A gente tem que tomar um cuidado fenomenal quando a gente olha para um estereótipo de família, né? Aquele papai, mamãe, filhinho, filhinha, e aquilo ali é um estereótipo de família, de sociedade, né? Que tá tudo certinho. Não, a minha família, né? É a minha família, sou eu e meus 2 filhos. Sim. Tá tudo certo. Inclusive tem muitas formas de família. Então, né? Mas nós temos que desconstruir e construir de novo o nosso vocabulário, sim, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Esse meu, com muito respeito, Per, mas essa forma de viver não precisa necessariamente destes casamentos. Eu preciso dos meus comprometimentos. Exato. Eu preciso dos meus propósitos. Eu preciso dos meus ir e vires. Entende? Eu preciso destes commitments com o meu propósito de vida. Perfeito. Para que eu lá na frente não frustre, porque esse era o teu propósito, não o meu propósito. Agora, Rachel, você contou aqui um pouco de maneira resumida, claro, né, até a sua chegada à Tiffany. E claro que a partir daqui as coisas vão começar a mudar e a história vai cada vez... E aí eu fui catequista de Crisma por 23 anos. Uau! Também. Olha só. Eu amo a juventude, cara. Para mim é espetacular. Perfeito. Eu acredito muito que todos nós, como seres humanos, temos nossas habilidades né, desenvolvidas ao longo da nossa vida e que, de certa forma, algumas habilidades são mais relevantes para um caminho, outras para outro caminho. Então, cada um tem seu caminho. Ser CEO foi o seu caminho por uma questão, obviamente, de ter características, habilidades e competências que couberam naquele cenário. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora que vai um pouquinho além disso. Ser CEO, naquele momento, foi necessário, cabia para mim. E agora? Minha cadeira número 1. Hoje, minha cadeira número 1 é ser conselheira. E aí que eu queria chegar. O que te fez, porque assim, é um movimento que, querendo ou não, é um movimento de coragem. Porque quem está numa carreira corporativa, quem está seguindo, né, um caminho de trabalhar numa empresa, ainda mais em cargos altos, que tem uma certa estabilidade, enfim, mudar totalmente a vida também não é fácil. O que te impulsionou para mudar de dentro para fora e criar novas formas de colocar no mundo as suas competências, que não são poucas, e que eu imagino que hoje você deva ter algum propósito maior do que tinha antes, ou pelo menos colocar em ação outros propósitos que não tinha antes. Então, conta pra gente esse momento de transformação e como você construiu esse passo a passo até se tornar CEO da própria vida. Propositivamente falando, eu quero trabalhar na estratégia das empresas. Para que eu possa trabalhar na estratégia das empresas, eu devo ser conselheira. Perfeito. Para que eu possa apoiar diferentes segmentos e diferentes empresas dentro da sustentabilidade, dentro da grande umbrella de direitos humanos, eu preciso ser conselheira. Para que eu possa atuar dentro da minha consultoria, apoiando outras empresas na transformação social, eu preciso ter a liberdade de ser conselheira. Hoje, para eu apoiar outros pretos, em especial, a desenvolver as suas habilidades dentro da minha consultoria e esses, estrategicamente falando, serem colocados em posições estratégicas dentro da minha consultoria, nós focamos em líderes da diversidade. Eu não posso fazer isso, não seria correto da minha parte fazer isso estando empregada como executiva. Então, são pilares claros que me fizeram decidir estar hoje como conselheira e estar hoje como empresária. Só que, óbvio, toda escolha tem uma renúncia. É um risco? É um risco. Mas eu tenho que contar com o meu networking. Eu tenho que contar com aqueles que me apoiaram também a tomar essa decisão. Eu tenho que contar com as pessoas que me colocaram
como presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, como coordenadora global de alguns comitês de sustentabilidade, que eu sou hoje, de empresas globais, como pessoas que hoje o governo me aciona para falar de questões de direitos humanos, para falar de questões estratégicas. Nós estamos traçando agora questões estratégicas para a Agenda 2030, que isso é para mudar o ponteiro de forma global. Então, hoje eu deixo de olhar para um único resultado para olhar para um resultado macro-view, que vai mudar o ponteiro de forma global. Isso, de forma geral, vai ajudar a sociedade a transformar como um todo. Financeiramente falando, eu acredito que também não tenha perda. Certamente, você é muito maior. Por aí. Então, tanto no trabalho prestado, né, estrategicamente falando, quanto no retorno, eu sei que não são de todos e para todos, mas eu consegui um bom equilíbrio na minha vida neste momento. Agora, Rachel, a gente conversava até fora do ar, né, sobre essa questão hoje da cultura do imediatismo que a gente está vivendo. As pessoas cada vez mais acostumadas a responder imediatamente, a se informar o tempo inteiro. Isso, claro, que gera uma rotina aí, de certa forma, estressante. Você, com o seu cargo, também tem a sua rotina também pessoal, como mãe, como você já disse aqui. Além de tudo, é autora de livro, palestrante. São diversas funções, diversos cargos, né, que colocados nesse contexto hoje, nessa cultura do imediatismo. Tem gente que fala 24 horas é pouco. Qual que é o seu conselho que você dá para conseguir organizar tudo isso? Galera, é o seguinte, meu foco é para daqui a 7 anos eu conseguir comprar a minha fazenda, ter os meus bois, meus cavalos, minhas galinhas e meu porco. Eu quero criar minhas galinhas e assim por diante. Não, eu quero continuar. Mas só que eu preciso guardar dinheiro para ter até lá, porque para agora eu só estou fazendo com os outros, entendeu? Então ainda tem muita gente para ajudar, né? Eu tenho um projeto filantrópico que demanda muito da minha pessoa, dos meus recursos financeiros e assim por diante. Mas eu vejo essa questão do imediatismo, eu acho que é uma questão geracional, que eu não posso ignorar, que eu acho que a gente não pode ignorar isso. Eu tenho 2 filhos em casa, então eu vejo essa questão dentro de casa também, mas eu acho que a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar também, porque eu fico enlouquecida quando eu chego para encontrar com amigos e tá todo mundo no celular e eu fico lá, enchendo o saco de todo mundo. Vamos lá, galera, vamos aqui, todo mundo aqui, né? Então eu acho que a gente também, né, tem que parar de falar do próximo e prestar atenção como indivíduo, né? Porque às vezes nós também, como indivíduo, nós estamos entrando dentro da nossa própria bolha. É verdade. Né? Então, as ruas estão vazias. Né? Os encontros acontecem dentro dentro daquelas suas bolhas virtuais e acabou e ninguém mais se vê. Os grupos de WhatsApp acabaram com os encontros, né? Pelo amor de Deus. E quando se vê, você está preso virtualmente. Então, sim, existe essa questão do imediatismo, mas tem um outro lado que nós não podemos ignorar, que nós urgimos de algumas respostas. Questão dos biomas, de alguns ecossistemas que nós não temos muito tempo para dar respostas. Porque, caso contrário, eu acho que todo mundo viu aí, alguns dias atrás, né, uma ventania maluca que teve. Vamos falar do nosso dia a dia? Sim, Foi sim. recentemente, vou colocar dessa forma, recentemente, e ficou todo mundo assim preocupado. Não é a Terra que vai acabar, né? A Terra está dando resposta de alguma coisa que nós estamos, sabe? É resposta de algo que não está indo bem. Estamos em colapso, né? Mas então, a Terra está respondendo algo que, né, é uma resposta de algo que não foi feito de forma legal. Então, o que não foi feito de forma legal que nós precisamos detectar e corrigir a rota?
Isso tem que... É isso que precisa colocar o pé no acelerador. Urge. Isso é um ponto. Outro ponto, eu vou voltar um pouquinho na questão do S, do social. Nós aumentamos a questão do percentual de mais diversidade em gênero, raça, parari, barará. Devemos celebrar, né, mais mulheres na liderança, mais negros nas universidades, mais negros na liderança. É suficiente? Vamos celebrar. É suficiente? Mais mulheres? Vamos celebrar. Vamos celebrar. Mas se nós continuarmos no passo que nós estamos, nós vamos demorar mais de 200 anos. Ou seja, não é nem só uma semente de tamareira que eu estou plantando agora. É tipo assim, a próxima geração que vai plantar ainda a semente de tamareira que talvez os netos, os tataranetos vão ver. Urge. E a cultura digital talvez ajude a contribuir nesse processo de velocidade. Então, nós só devemos balizar bem, né, o que é necessário acelerar e a qualidade mental de vida, que senão você não dorme. É o equilíbrio desse senão senso de urgência. Senão você não roda a vida, né? Senão você não para e tem uma refeição ali saudável. Senão você não fala um bom dia, boa tarde, boa noite para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu filho. Então, é entender aonde você tem que acelerar e aonde você tem que desacelerar. Tudo é equilíbrio. Mas isso é só eu com o meu analista, tá, galera? Exato. A verdade mesmo é que é difícil aplicar. Mas eu queria te trazer um ponto aqui que eu acredito que vai colaborar bastante com quem nos ouve, porque tem muito empresário, líder e até mesmo pequenos negócios nos ouvindo. E a gente está falando muito sobre ESG, sobre diversidade, equidade e inclusão como estratégia de negócio. Perfeito. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor isso em termos gerais, para quem não entende ainda muito bem do assunto. E mais do que isso, como você acredita que os pequenos negócios podem dar um primeiro passo, inclusive para se beneficiar também, né, de todo o contexto de diversidade, todo o contexto que está por trás do ESG, porque o pequeno negócio está muito correndo atrás, né, da renda do dia a dia. A gente sabe que o empresário brasileiro tem uma dificuldade ainda de gerenciar um negócio. Acho espetacular a sua pergunta, Kelly. Espetacular. Eu acho que assim, o ASG, o ambiental, social e a governança, ou ESG, o Environment and Social and Governance, plus o E do economical ou o E do econômico, que não vai a lugar algum. A sustentabilidade, sem gerar ganhos financeiros, ela não é nada. Perfeito. Ninguém vai aplicar em nada se não tiver qualquer tipo de retorno. Ponto. Você precisa ter um retorno. Ou um retorno de uma árvore que vai crescer, né, que vai gerar um fruto, ou retorno de uma árvore que vai te dar uma sombra e aquela sombra você vai poder descansar. Tem que ter algum tipo de retorno. Tá? Então, isso é importante. Agora, vamos falar do pequeno como indivíduo na tua casa. Como que você está aplicando o ESG? Como que você está fazendo o reciclável? Você está fazendo? Você está separando minimamente? Você está reciclando? Não, então começa por aí. Você está reciclando na sua casa, na sua loja, né, na sua sala? Só faz aí, então pronto. Fazendo por aí, eu acho que já é um ambiental, climático, que você já está ajudando. Aí eu vou colocar o climático também, porque é muito importante. Com certeza. Tá? Porque lá no Acordo de Paris, em 2015, por isso que surgiu a Agenda 2030, porque como o negócio estava tão apertado, vamos falar assim, vamos fazer 15 anos, só que agora tem só... Vamos fazer só 7 2 anos. E o negócio ainda tem muita coisa para acelerar. Então, essas questões todas de pequeno como indivíduo, nós podemos começar a refletir sobre nós e nossas ações. Então, aí é apagar a luz, né? Começar a olhar a forma de consumo, começar a olhar coisas simples, TV, sabe? Essas coisas todas. Né? Então, esse é o ambiental climático. Business. Como que você inspira o consumo de forma propositiva? Perfeito. Quando você olha o social, o investidor, ele quer
exemplo, mais diversidade. Quando você pega seus vendedores, por exemplo, e você só coloca vendedores iguais a você, o consumidor, em especial a juventude, a nova geração, ela já quer olhar, se ela olha, não tem igual a ela já rejeita. Ela já te ignora. Sim. Ou seja, o S do social não é que só empresa grande que pode fazer. A tua empresa, como S do social, não está fazendo, porque atrás do teu balcão não tem nenhuma diversidade. Começa por aí. Como que está o teu produto? Ah, o teu produto, você não está olhando em momento nenhum. Não tem um produto que tem um ciclo de reciclável. Não tem um produto. Você não precisa ter toda a loja, mas pelo menos começa com 5% da sua loja de produtos que respeitam o meio ambiente. Eu não estou dizendo para você ter uma loja inteira, só estou dizendo para você começar a entender como aquele produto foi gerado. Posso até dar um complemento? Por favor. Eu acredito muito no potencial do ecossistema de parcerias e que muita gente acredita que produtos sustentáveis ou reciclar e fazer tudo isso gasta muito dinheiro. Isso é uma crença muitas vezes do empresário, principalmente uma crença dos menores que estão mais distantes do tema. Mas existe muita sobra em parceiros que você pode usar para produzir coisas e evitar aquele descarte Olha, então continuando o pequeno empreendedor. Você vai lá, você pega, você pode pegar 10 sacolas, porque você vai comprar 10 itens. Dá para você pegar 2 sacolas, coloca todos os seus 10 itens? Perfeito. Porque, sabe, o bioma está sofrendo por todo aquele plástico que nós estamos gerando. Então, não é desculpa de você ser pequeno, médio ou grande. Transforma aquele pequeno item que você está usando aqui para a sua dimensão do ambiental, climático, social e faça um procedimento. Sistematize. A minha consultoria, trazendo de forma bem exemplificada, não tem jeito sem fazer políticas. O que eu fiz para todas elas? Políticas de empresa, valores de empresas, pequenas empresas, microempresa, nanoempresa. Para nanoempresa eu estou dando políticas, porque elas precisam se organizar. Sim, já é difícil administrar o negócio. Precisa se organizar, precisa dar uma leitura simples. Sim. Porque isso você vai fazer a pessoa entender, falar assim, isso eu não sabia, isso eu sabia, isso eu posso fazer. Conhecimento é poder, ninguém te tira. Perfeito. E isso vai sendo replicado. É desta forma. Este é o ESG, que eu particularmente acho que deveria ser chamado de convivência sustentável, que daqui a um tempo deve ser a grande umbrella dos direitos humanos. Essa grande umbrella aqui que se chama direitos humanos, está a sustentabilidade, está o climático, está o ambiental, porque quando eu respeito tudo aquilo, né, que vai fazer bem para mim e bem para o próximo, eu estou respeitando os direitos humanos. Quando o ser humano perceber que o bem do outro, o bem comum é o seu bem, meu direito acaba onde inicia o teu. Se o meu direito, eu não posso sujar água, porque a minha água que eu estou sujando vai escorrer e vai para você, como que eu posso sujar a tua água? Perfeito. Toda essa terminologia, às vezes, muito complexa, que não chega ao nosso entendimento, pensa na água. Aliás, nós sujamos água, cara. Sujamos muito. O bem mais precioso que nós temos. Você sabia que no Uruguai, em Montevidéu, 50% da população vive aonde? Em Montevidéu. Você sabe que água, você sabe quanto tem no reservatório de Montevidéu? 1,8. Você sabe que água que eles estão bebendo? Água do mar. Busca informação. Conhecimento é poder. Com certeza. Rachel, o tempo passa muito rápido, né? Mas para a gente encerrar, eu acho que a gente não poderia deixar de falar do seu livro, O Meu Caminho até a Cadeira Número 1. Então, já falando um pouco sobre a principal ideia desse livro, eu gostaria que você também deixasse um recado para todas as mulheres que estão começando e que sonham com uma carreira próspera, que encontram muitos obstáculos e vão encontrar também.
Então, partindo desde a ideia, né, de para quem é esse livro e deixando esse recado para a gente encerrar o nosso programa. Meu caminho até a cadeira número 1 não é para a mulher. Meu caminho até a cadeira número 1 é para aquele que entende que não quer fazer um trabalho mediano. Eu quero ser um bom assistente, eu quero ser o melhor assistente, eu quero ser um bom gerente, eu quero ser aquele gerente outstanding, eu quero ser o melhor diretor, eu quero ser o melhor vice-presidente, quero ser o melhor CEO, eu quero ser a melhor conselheira. Que é muito ensinamento do seu pai, né? É isso aí. Seja o melhor naquilo que você se prestou a fazer. É isso. Teu caminho até a cadeira número 1 é aquele que você deseja ser. Não existe sorte sem se preparar. Aquela sorte, ela abre para você e você abraça. Aí, se você está preparado, a oportunidade está feita. É tua. Que lindo! Mais uma aula, né, Paula? Mais uma aula, agora quase me emocionou aqui, até porque eu entendo que a base da tua vida, que a base de qualquer ser humano, são os ensinamentos que a gente recebe quando a gente nasce, porque a gente nasce sem nenhum conhecimento. É isso aí. Tudo que entra, fica. Fica. Que bênção que você teve pais que te trouxeram crenças positivas e que de alguma forma te deram forças para buscar a impecabilidade, porque eu sempre acredito que a impecabilidade nos leva sempre para cima, seja lá o que for, né? De um artesão a um executivo. É isso aí. Prazer, bom, gente, é isso. A gente encerra aqui o Estrategicamente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Rachel? Obrigada, meu amigo. Foi uma aula. Obrigada, meu amigo. E a gente se encontra numa próxima. Você sabe, né? Nosso encontro quinzenal sempre aqui no Terra. Aproveite para curtir também as nossas redes sociais, dar uma navegada pelo nosso portal e sempre, claro, ficar muito bem informado. Seguimos por aqui, a gente segue junto, sempre na base da emoção. Forte abraço para você.